Bom dia, senhoras e senhores, a todos os presentes. Bom dia também a vocês que acompanham através das nossas redes sociais. Audiência pública quadrimestral, período do terceiro quadrimestre de 2022, gestão Sérgio Fausch e Odair Pes. Na audiência pública quadrimestral de hoje, será a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do Executivo Municipal, relativo ao terceiro quadrimestre de 2022. Audiência pública da saúde, Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e audiência pública da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para 2024. Serão realizadas dos meses de fevereiro, maio e setembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, determina: parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará avaliação e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública da comissão referente ao primeiro parágrafo do artigo 166 da Constituição, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O artigo 48 da LRF, no parágrafo único, também prevê: parágrafo 10º, a transparência será assegurada também mediante, primeiro, incentivo à participação da população e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretriz orçamentária e orçamentos. E nesse momento, queremos aproveitar aqui, antes do início das informações apresentadas, justificar a ausência do nosso prefeito municipal, Sérgio Fausch, que não estará presente nessa audiência pública, o qual se encontra em uma reunião com os prefeitos da ANSOP. Por isso, por essa virtude e esse compromisso já agendado, ele não estará presente nessa audiência pública. O nosso vice-prefeito também está em consulta médica, por isso não se encontrará aqui nesta audiência. Nesse momento, queremos convidar o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor vereador Neivo Borsato, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Então, só uma justificativa aqui. O senhor vereador Divo Malacar, então, para fazer a abertura. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e declarar aberta a audiência pública quadrimestral do terceiro quadrimestre do ano de 2022, para a apresentação das contas do Executivo Municipal. Então, nesse momento, passo a palavra ao... Obrigado, Divo. Nesse momento, convidamos para a apresentação dos dados contábeis financeiros relativo ao período de janeiro a dezembro de 2022, o contador Diego Grau de Santi. Bom dia a todos aqui presentes, ao pessoal que acompanha na live pela página do Facebook e demais redes sociais. E queria agradecer a presença de todos, aos secretários, aos nobres colegas de funcionalismo público, às autoridades legislativas, em modo geral. Pessoal, a audiência pública ela é de forma obrigatória apresentada a cada quadrimestre. E agora nós vamos apresentar o último quadrimestre de 2022, ou seja, o período completo. Eu vou tentar ser menos técnico possível, os dados são contábeis, financeiros, eu vou tentar ser o menos técnico possível. Durante a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que eu vou estar sanando se for possível. O pessoal aí do fundão que está sobrando vaga, aqui na frente tem lugar sobrando. Eu lembro um pouco o pessoal da sala de aula, né, que eu também dou aula. O pessoal sempre senta no fundo, ninguém quer sentar na frente, né? Depois quem quer sentar na frente depois vai ter um presente, tá? Brincadeira à parte. Bom, então vamos iniciar a apresentação. No terceiro quadrimestre, a gente apresenta os dados finais do exercício 2022. É apresentado sempre no mês subsequente ao fechamento do quadrimestre. Será em fevereiro devido ao fechamento do exercício. Opa. Aí. No primeiro slide vai ser apresentado um resumo da execução orçamentária. Ou seja, é apresentado todos os dados previstos, que estão na primeira coluna em branco, e na sequência os dados da execução orçamentária, subdividindo o empenho com a liquidação. Quando a gente faz a previsão do orçamento, que é previsto para o ano inteiro, a gente prevê as receitas, divididas em categorias econômicas, que são a receita de corrente, a receita de capital,
E depois a gente fixa as receitas, a gente prevê as despesas para o exercício, que fecha no mesmo valor da receita, buscando o equilíbrio. Também subdividido entre receita corrente de capital, como já tinha ponderado, e as despesas correntes de capital. Na previsão inicial, na LOA de 2022, para o ano completo de 2022, nós tínhamos um orçamento total previsto de R$ 50.538.000. Eu vou tentar arredondar os valores, não vou ficar falando centavos e assim por diante. A receita corrente, num total de 57 milhões, com as deduções legais, que são a formação de Fundeb, no valor de 6.800.000, e as receitas de capital no valor de 213 mil. Essa era a previsão inicial. No lado, nós temos aqui a execução, que é o que realmente se realizou no exercício financeiro de 2022. A execução orçamentária foi arrecadada no exercício de 2022 um total de 67 milhões de receita corrente e tendo deduções no valor de 7.400.000 e receitas de capital de 11.300.000. Bom, muitos aqui vão notar uma boa diferença entre o previsto e o realizado. A grande parte dessa diferença é na receita de capital. É que com uma cultura orçamentária que nós temos dentro do poder público, a gente não prevê algo além da base. E aqui tem muitos convênios que se caracterizam como receita de capital. Então a gente não prevê no exercício, a gente vai arrecadando, isso ele vai entrando. Por isso que dá muito além do previsto. Já a receita corrente, ela entra dentro de um padrão. E ano passado, tivemos dados numéricos muito bons e a arrecadação foi boa no exercício, por isso que ela teve um excesso de arrecadação perante o previsto. A despesa corrente, ela foi prevista no total de 44 milhões e foi executada no valor de 52 milhões. A despesa de capital, ela foi prevista no valor de 3.700.000 e foi executada no valor de 23 milhões. Empenhada 23 milhões e liquidada 12 milhões. Um dos princípios da administração pública é que não pode ter descapitalização. Ou seja, tudo que você tem de receita de capital deve ser menor do que a despesa de capital. Dessa forma, você tem um aumento no patrimônio. A despesa de capital é investimento, é aumento de patrimônio. E despesa corrente é para manutenção, despesas corriqueiras. A reserva de contingência, ela é prevista no percentual de 0,5% do orçamento. Então, se vocês pegarem o valor previsto e aplicar 0,5%, vai dar os 252 mil. É um valor de reserva para alguma eventual necessidade no final ou durante o exercício. O repasse do Legislativo foi previsto 2.080.000 e no outro slide eu vou estar mostrando quanto que foi repassado, mas previsto esse valor. Então, nesse primeiro momento, é um resumo geral, um resumo global do que foi executado durante o exercício de 2022. Nas audiências anteriores, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, nós tínhamos os dados parciais, né? Agora nós temos os dados totais do exercício. Ao final, nós vamos confrontar sempre o executado entre receita com a despesa. Se vocês notar o resultado da execução orçamentária com o liquidado, que é o que realmente executou, contratou, nós temos um comparativo de arrecadação de 71 milhões com uma despesa de 64 milhões, totalizando 6.200.000 de resultado positivo durante o exercício de 2022. Isso é bom. Ao comparativo da despesa de capital, note-se um valor bem além do previsto. Despesas previstas 3.700.000 e foi aplicado durante o exercício 23 milhões. Aqui eu pondero que são recursos de convênio, que a gente não faz o lançamento no orçamento. E quando a gente arrecada, a gente faz como excesso de arrecadação. Por isso que é um valor bem discrepante entre o previsto e o realizado. Mas o resumo da execução orçamentária é a base. Nos slides seguintes eu vou estar detalhando arrecadação, despesa, para ficar melhor visualmente e entendível para vocês. Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? De boa? Aqui nós temos o slide apresentando as receitas. Então, o que eu mostrei aqui no resumo da execução, aqui está mais completo, por tipo, categoria. Aqui na primeira linha, destaques que eu vou só ponderar a categoria econômica, corrente de capital, que é o grupo 1, que é a receita corrente, e no finalzinho a receita de capital, que vem como grupo 2. A receita corrente, então, prevista e realizada, como a gente já tinha ponderado, e no lado, cada tipo de arrecadação, que compõe a receita corrente. Impostos, taxas, contribuições, as transferências correntes, que é o FPM, né, que é repassado da União para os municípios, que é o Fundo de Participação, que é a principal fonte de receita do município.
alienação de bens, que entra como receita de capital, operação de crédito, taxas, as deduções sobre as receitas, e a coluna primeira, que é a receita orçada, no finalzinho nós temos o valor de 50 milhões e 538, que é o que eu apresentei no primeiro slide da apresentação, que é a prevista. A realizada, que é a segunda coluna, ela tem a previsão do lado e a realizada, que é a execução, totalizando 67 milhões de receita corrente, e a receita de capital, que está na linha 2, 11 milhões e 300. E ao final nós temos ali 71 milhões, que comprova o valor de receita, arrecadação do primeiro slide. Então isso aqui é só para desmembrar cada tipo de receita que compõe dentro do poder público a divisão de categoria econômica, que é corrente e de capital. No final, temos o valor comprovando os valores da arrecadação, confrontando o previsto e realizado. Então, tivemos, sim, um excesso de arrecadação durante o exercício, isso é bom. A arrecadação no município foi boa, foi além do previsto. E em diante, eu tenho as despesas, que vai colaborar também com o primeiro slide do resumo. Na primeira coluna, está apresentada a previsão, e na segunda, a execução. Se vocês notarem, o valor da prevista é 50 milhões e 500, que é igual ao valor apresentado na previsão inicial. E o valor executado na segunda coluna, 76 milhões, que é o valor comprobatório na empenhada da despesa total. Nesse slide, eu apresento para vocês por função do governo. Então, temos as receitas, as despesas previstas e as executadas por função, ou seja, por órgão, departamento, unidade. O legislativo, ele foi previsto 2 milhões e 80, a administração 7 milhões, foi gastado 8 milhões e 800. A assistência social totalizou uma previsão de 2 milhões e 200, foi gasto 2.669. A previdência aqui a gente não entra na base. A saúde foi previsto gastar 11 milhões, foi gasto 20 milhões. A educação, de modo geral, ela foi prevista 13 milhões, foi gasto 17 milhões. A cultura, de 110 mil, foi previsto, foi gasto 36. O urbanismo, que é o departamento, foi previsto 2.600, foi gasto 2.800. A habitação, foi previsto 80.400. Foi gasto 1,5 milhão. Aqui, quem acompanha sabe que foi feita a compra de um imóvel, né, de um terreno para habitação, que é o valor de 1,5 milhão. Saneamento básico, 130 mil, foi gasto 79. Gestão ambiental, que envolve a coleta de resíduos sólidos, foi previsto 585, foi gasto 781. O Departamento da Agricultura foi previsto gastar 2 milhões e 400, foi gasto 7 milhões e 190. Indústria e comércio, foi previsto gastar 1 milhão, foi gasto 4 milhões e 400. Aqui, principalmente, a questão da operação de crédito para fomentar a indústria e comércio, que foi aprovado e está sendo executado desde o ano passado. Transporte, foi previsto gastar 4 milhões e 800, foi gasto quase 7 milhões, né? Arredondando. Desporto e lazer, foi previsto gastar 381, foi gasto 209. Os encargos especiais, que é dívida, PASEP, demais encargos no município, no valor total previsto 1 milhão e 800, foi gasto 2.700. E, por fim, a reserva de contingência, que foi prevista 252 mil, que é o 0,5% do orçamento, não foi gasto, né? Não foi gasto por não ter necessidade. E, ao final, nós temos o total. Esse quadro resume por departamento, por cada departamento, unidade orçamentária, que nós, na contabilidade, classificamos como função do governo. Pessoal, alguma pergunta sobre a apresentação dos dados da execução perante a receita e despesa? Em 2022 fechou 76. Fechou 2022. Ela foi uma arrecadação, aqui é a despesa, tá, Everaldo? A arrecadação do município, só um pouquinho. Ela, mais um slide. Pode voltar para mim, por favor? Aí. Ó, a arrecadação do município é previsto 50 milhões. Foi arrecadado 71 milhões. Então, teve um excesso. Ela foi muito além do previsto. Foi um momento aquém, foi bom para o município. Nunca chegou nesse patamar. Para 2023, o orçamento está previsto em 58 milhões. Foi apresentado na audiência passada, mas foi previsto para 2023 58 milhões. Mas esse aqui é de 2022 com a execução real. Seria isso?
Então, até o presente momento eu apresentei a execução orçamentária, comprovando a arrecadação, né, todas as categorias econômicas de receita e despesa, conjunto da obra finalizou o exercício com saldo positivo, comparando o executado da arrecadação com o liquidado da despesa. Esses são os dados que são apresentados, depois que vai ser divulgado, já está na contabilidade, é divulgado pelas redes sociais e também nos meios de divulgação. Agora em diante eu vou subdividir, vou falar sobre dívida, sobre saúde, educação, que são itens obrigatórios, né, que até o Tribunal de Contas ele toma cuidado na hora de fiscalizar esses dados. A dívida consolidada é algo que chama atenção, que tem a divisão entre o consolidado, que é realmente contratado, o que a gente tem de restos anteriores, que são despesas normais, e o que ficou do exercício atual. O total de dívida consolidada a longo prazo, que aqui entra a operação de crédito, com agência de fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são recursos que o poder público busca com entidades para financiar, fazer operações dentro do poder público. Nós temos, no final de 2022, uma dívida contratual com operações de crédito de R$ 7.259.000 e de contribuições sociais, que é a PASEP, demais contribuições com a União, de R$ 420.000. Dentro dos 7 milhões está lá a operação de crédito para o Mais Emprego, que foi aprovada em 2020, 2021 e está sendo executada até hoje. Então, essa dívida total, que é paga mensalmente, com parcelas mensais. Restos a pagar são despesas de anos anteriores, despesas corriqueiras, normais, do exercício. Então, compreender essa a pagar de 2021 para trás, porque 2022 é o exercício orçamentário. Restos a pagar eles são divididos em processados e não processados. O processado é aquilo que já foi executado e já foi entregue o bem. E o não processado só foi empenhado e ainda falta entregar o bem. O que entra aqui? Principalmente obras públicas, que nós na contabilidade empenhamos por obra pública um empenho global e vai liquidando conforme vai executando. Em uma obra, ela passa 2 exercícios financeiros para terminar. Como é de conhecimento de todos, tem obra que demora um pouco mais, um pouco menos, mas ela é subdividida em não processado justamente por isso. Conforme vai executando a obra, ela vai sendo liquidada, processada. Então, em resumo, o resto a pagar, de anos anteriores, 2021 para trás, temos processado 150.000, que já foi entregue, o bem só falta pagar, e não processado, que ainda falta executar a obra, de 1.684.000. Isso de 2021 para trás. De 2022, que é o exercício fim que a gente está apresentando, nós temos um valor de contas a pagar, também dividida em liquidada, que é a processada, e não liquidada, que é a não processada. Nós ficamos com um saldo do exercício a pagar liquidado de R$ 724.000. E empenhos não liquidados, de um valor de R$ 11.035.000. Esse valor aqui de 11 milhões, ele engloba todas as despesas públicas. E aqui consta bastante obras, convênios. Aqui consta também a questão do hospital, que foi comprado no final do ano e foi executado esse exercício. Então, ele está como não processado ainda. E o valor total da contas a pagar de 2022 ficou com um saldo de R$ 11.759.000. Então, a dívida total é subdividida entre a contratada, que é a contratual, os restos a pagar e as despesas do exercício. Esse é o resumo geral da dívida do município. Perguntas? Tranquilo? Então, dando continuidade... Não está andando. Dando continuidade, nós temos agora a despesa de pessoal, que ela é apresentada com a receita corrente líquida do exercício, com as despesas de pessoal dos últimos 12 meses. A base de partida para calcular é a receita corrente. Então, a gente pega a receita dos últimos 12 meses, que é a base de partida, onde nós temos um valor de R$ 57.800.000, e pega também a despesa dos últimos 12 meses. Não é somente do exercício, do período, que é o mês atual. É o mês atual e 11 anteriores, totalizando 12 meses de base de cálculo. A despesa liquidada no final de dezembro, totalizando os 12 meses, fechou em R$ 27.329.000. Pegando a receita corrente dos 12 meses, com a base de cálculo da despesa pessoal computada de 27 milhões, no período de 2022, fechou com um índice de pessoal de 47,28%. Ou seja, 2022, a gestão ficou
abaixo do limite de alerta. O que são os limites? Os limites, a LRF, ela impôs como forma de controle dos gastos públicos. O Executivo Municipal, ele pode gastar, no máximo, da receita corrente líquida, 54% com despesa de pessoal. Quando ele atinge 95% do máximo, que é 51,3%, é o prudencial. Ou seja, ele já tem dispositivos constitucionais de controle de gasto. E o limite de alerta é 48,6%. Quando o tribunal identifica que está ultrapassando o limite, ele faz alertas e comunica à gestão. E em 2022, fechou o exercício com 47,28% de gasto com pessoal. Ou seja, então, ele está respeitando a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem controle dos gastos públicos e está também diante da fiscalização imposta pelos órgãos de controle. Então, a despesa pessoal está controlada, está dentro dos parâmetros legais constitucionais. Vou passar. Aqui também trago a despesa pessoal do Legislativo. Obrigado, Luiz. O Legislativo Municipal, ele também segue os mesmos ditames do Tribunal. Só que o Executivo gasta 54%, que é o máximo, e o Legislativo 6%. Totalizando 60%, que é perante os dois poderes. Mesma regra, dívida com o pessoal, computando a receita corrente líquida, que é a base do município, e 12 meses de despesa de pessoal. Hoje a Câmara, em dezembro, gastou, até dezembro, nos últimos 12 meses, 1.526.000 de despesa de pessoal. Isso, colaborando com a receita corrente que eu apresentei no slide anterior, totaliza 2,62% de gasto com o pessoal. A Câmara, como o máximo é 6%, ela está bem aquém, né, bem abaixo. É devido ao quadro funcional e a demanda que do Executivo é muito, muito maior. Então, o limite máximo é 6%, o limite prudencial é 5,7% e o alerta é 5,4%. Segue as mesmas diretrizes do Executivo e no Legislativo Municipal ele gastou 2,62%. No finalzinho desse slide eu trago para vocês o valor de repasse para o Legislativo. Foi previsto repassar em 2022 2.080.000. Se eu voltar nos slides anteriores, vocês vão estar colaborando com esse dado. Foi passado para 2022 um total de 2.396.000. Então, o Executivo repassou para o Legislativo esse valor total. Era 2.080.000, repassou 2.396. O Legislativo, no final do exercício, ele devolveu aos cofres do Executivo 333.000. Ou seja, foi repassado 2.300.000, eles não gastaram tudo, e o que sobrou ele devolve para o Executivo. Não houve demanda total do repasse. Então, esses aqui são os dados do Legislativo perante o repasse e perante a despesa de pessoal. Dando sequência, outro item que é obrigatório e deve ser seguido é o cumprimento dos limites constitucionais, educação e saúde. A educação, a Constituição obriga você a investir, não é uma despesa, é um investimento. Você investir no mínimo da arrecadação própria 25% do que arrecada na educação. Se deixar de aplicar, você está descumprindo. Então tem que aplicar no mínimo. Se aplicar mais, muito bem, investiu. O valor exigido para o 2022, com a arrecadação que a gente tem em mãos, era, no mínimo, repassar para a educação, aplicar 11.029.000. O Executivo ele aplicou no exercício 13.600.000, ou seja, os 25% daria 11 milhões. Como nós aplicamos 13.600.000, totalizou um percentual aplicado de 30,9% na educação. Então, ele cumpriu o que a Constituição obriga. Ele investiu na educação acima do exigido. Isso é bom. O Fundeb, só um momento. Para quem é mais da antiga, né, o Fundeb era 60-40, agora ele passou 70-30. Nós temos que aplicar no mínimo do que vem no Fundeb, com profissionais, despesas na educação, com profissionais em sala de aula, profissionais demais da área da educação, 70%. Foi aplicado em 2022, 74,75%. Então, ele aplicou acima do exigido. Do que vem no Fundeb, no mínimo, 70%. Ele aplicou 74%. Na lei antiga era 60%, agora é 70%. E o total de gastos globais envolvendo recursos próprios, repasse da União, do Estado, na educação, totalizou 17.786.000 reais. Isso que foi tudo executado na educação. Mas o item importante que deve destacar é o cumprimento, principalmente, da aplicação mínima na educação.
que ficou acima dos 25, fechou em 30,9. Posteriormente, a secretária de Educação vai estar falando sobre os dados da secretaria mais específico. Tranquilo até aqui? Dando sequência. Agora vamos falar sobre a saúde, a Secretaria Municipal de Saúde. Mesma regra, a saúde ela tem que aplicar, perante a Constituição, 15% da arrecadação na saúde. A saúde, no período de 2022, totalizou um repasse aplicado total de 10.635.000 de recursos próprios. O mínimo exigido seria 6.300.000, então ele aplicou bem além do mínimo. O total aplicado fechou em 25,14% na área da saúde. Investimento, não é uma despesa, é um investimento. A gente fala que não é uma despesa porque esse desembolso a gente caracteriza como um investimento na área, tanto na educação como na saúde. Então foi investido 25,14% na saúde. Dos 15, ele aplicou 25, acima do mínimo exigido. O valor total de transferências da União no período 2022 para a saúde, 4 milhões de reais, do Estado para a saúde, 1.060.000. E, por fim, eu trago o total aplicado na saúde, que em 2022 fechou 20.161.000, que engloba todos os recursos, recurso próprio, transferências, o repasse da União, o repasse do Estado. E aqui nós fechamos a apresentação da saúde. Então, destaco que a Constituição, ela obriga a respeitar os limites de despesa de pessoal. A atual gestão está respeitando, está bem aquém do que é mínimo exigido. Respeitar a aplicação na saúde e na educação, que é 15 para a saúde e 25 para a educação. Então, os 3 requisitos base, ele está respeitando durante o exercício. Fechou? Dentro dos parâmetros obrigatórios pela Constituição e pela LRF, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Perguntas? Nenhuma? Adiante, então, nós temos agora o fechamento com a assistência social. No primeiro slide, eu trago para vocês os repasses que são recebidos da União e do Estado. Aqui é por bloco, eu não vou detalhar muito, mas isso aqui está tudo depois público nos meios de comunicação, é publicado nos editais, em formas de meios legais, que é obrigado a gente fazer a publicação. Não vou me detalhar muito. O total que tem por componente, né? A gente fala qualificação de SUS, proteção especial, proteção básica, cada um com valor unitário, mas o repasse que tivemos da União e do Estado, em resumo, para a assistência social foi de R$663.000. Isso foi a receita vinda dos entes para repassar a assistência social. E, posteriormente, temos os gastos. O gasto total na Secretaria de Assistência Social. Aqui eu trago para vocês a subdivisão entre as unidades, que é a unidade do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Idoso, o ECA, que é a criança e adolescente, e o órgão gestor, por unidade, departamento. Totalizou previsto 2.238.000 e realizado 2.669.000. Então, se vocês comparar a receita que vem para aplicar na assistência social, é baixa com o que é aplicado. A diferença é recursos próprios do município que é investido na assistência social. Muito abaixo do que a gente gasta. Então, resumindo aqui a receita e as despesas dentro da assistência social. Perguntas sobre a assistência social? Tranquilo? Adiante, então, nós vamos para os dados da Previprata. A Previprata é o nosso fundo de previdência, né? O nosso querido fundo Previprata. Aqui eu vou apresentar para vocês um resumo da execução orçamentária e, posteriormente, falo sobre a receita e também sobre a despesa da Previdência. Durante o exercício de 2022, foi previsto arrecadar 10.400.000 e gastar 10.400.000. Isso é regra no orçamento público, tem que ter o equilíbrio, receita e despesa equilibrado, não pode ter discrepância, é equilíbrio. A divisão também é corrente e capital. A única questão é que na Previprata nós não temos patrimônio, então nós não temos receita de capital, é só receita corrente. Aqui entra os repasses de nós, servidores, contribuição, e também os rendimentos da aplicação que o comitê faz dos recursos que a Previdência tem. Então, foi previsto arrecadar 10.400.000. Foi arrecadado 9.600.000. Uma pequena diferença, né? Mas quase atingimos a meta. De despesa, foi previsto gastar 2.860.000 com despesa corrente, que entra aqui também, além da manutenção, a folha dos aposentados, né, da Previprata, e foi pago no total de 3.340.000. Despesa de capital, investimento imobilizado, R$5.000 foi previsto,
e foi gasto 18 mil. A gente tem reserva de contingência, que isso aqui ele vai sobrando de recurso que é aportado dentro da Previprata. Sempre vai ser superavitário. Na apresentação, vocês vão ver que teve um saldo positivo, né? A gente arrecadou 9 milhões e 600 e gastou 3 milhões e 300. Então, teve um superávit, né, de 6 milhões e 250 mil. Então, a Previprata ela arrecadou muito mais do que ela está gastando. Então, no momento, isso está contribuindo aí para o fundo da Previdência. Esse é um resumo da execução. Posteriormente, eu vou estar apresentando as categorias da arrecadação da Previdência. Aqui os elementos que a gente traz na contabilidade. Mas, em resumo, é a contribuição social, a contribuição dos servidores, que entra toda a parte de receita patrimonial, que entra os juros aplicados dos investimentos do comitê, do COMIN, totalizando os 9 milhões e 615 mil que foi arrecadado no período. Então, aqui só por categoria. Isso aqui é a classificação contábil por elemento, que a gente utiliza lá no dia a dia. A despesa aqui, então, sobre elemento também, cada elemento subdividido em categoria. A corrente, categoria econômica, e a de capital, categoria econômica. Despesas correntes, entra aqui a folha de aposentados e também as despesas administrativas para a manutenção do Previprata. Totalizou 3 milhões e 340 mil no período, despesa corrente. E despesa de capital, 18 milhões. Em resumo, totaliza a categoria econômica corrente com a de capital, 3.361 mil. E fecha com o valor apresentado na execução orçamentária da Previprata, do RPPS, que está aqui no último item, totalizando o confronto da arrecadação com a despesa de 6 milhões e 200. Então, apresento aqui os dados finais da Previprata. Alguma pergunta sobre os dados da Previprata? Não? A gente subdividiu a apresentação, né, perante o resumo da execução orçamentária do Executivo Municipal. Apresentamos dados da arrecadação, despesa. Posteriormente, eu falei um pouquinho sobre a despesa de pessoal do Executivo e também do Legislativo, que os dois fazem base. Sobre a aplicação da dívida consolidada, que é algo muito chamativo, que atrai a atenção de muitos. Da despesa com educação, que é o mínimo exigido na Constituição 25, nós aplicamos 30%. O mínimo na saúde, que é 15%, a gente aplicou 25%. E, por último, aos dados da assistência social e da Previprata, apresentando todos os dados contábeis e financeiros durante o exercício de 2022. Basicamente, a apresentação contábil dos dados financeiros seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre para questionamento. Se, mesmo assim, persistir alguma dúvida, pode estar procurando o setor contábil, que a gente está sanando. E tudo que eu apresentei aqui já está publicado nos meios oficiais, tanto no Tribunal de Contas e nos órgãos fiscalizadores. Seria isso, minha apresentação. Eu agradeço aqui a presença de todos e dados contábeis apresentados. Qualquer dúvida, estamos dispostos a sanar qualquer questão que ficou em aberto. Desculpa se eu fui muito técnico, tentei ser menos técnico possível, mas a gente, com o trabalho no dia a dia, é comum para nós. Mas se tiverem uma dúvida, podem procurar a gente. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Diego, pelas explicações e informações. E, nesse momento, a gente convida a secretária de Saúde e primeira-dama, Vanderleia Faust, para fazer apresentações dos dados da gestão. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o Sérgio Vitali, presidente da Câmara, em nome dele, todos os vereadores, os secretários, nossos colegas e todos os nossos convidados. O Diego já apresentou o orçamento. Como vocês viram, o orçamento da saúde é bem acima do que aquele preconizado, porque saúde a gente faz o tempo todo. Como ele já apresentou os dados técnicos, então eu vou apresentar mais alguns dados de como é o funcionamento da saúde no município de Nova Prata do Iguaçu. Então, primeira coisa, nós somos atenção primária, nós não somos atenção secundária, terciária, nós somos atenção primária e nós fizemos parte do SUS do Brasil inteiro. Então, a gente segue os princípios de orientação, de universalidade, acessibilidade, integralidade, enfim, de humanização do SUS.
quem somos nós? Pode passar? Nós somos formados por... as unidades nossas são formadas por enfermeiros. No caso do município de Nova Prata, nós temos 10. Médicos clínicos gerais, nós temos 4 PSFs funcionando, e mais os clínicos que atendem na unidade central. Nós temos um gineco-obstetra, temos um pediatra que atende, temos um especialista em psiquiatria. Temos 5 dentistas, odontólogos, psicólogas. Na saúde nós temos só uma, faz falta mais, mas enfim, só temos umas. Fisioterapeutas, nós temos 4 de 20 horas. Fonoaudióloga, nutricionista, condutores socorristas, que são os motoristas, treinados para atender a saúde. Bioquímicas, farmacêutica, técnicos de enfermagem, nós somos em 15. Temos 15, técnico de higiene bucal, técnico em radiologia, auxiliar de consultório dentário, agente de vigilância sanitária, agente comunitário de saúde, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. Enfim, a saúde é composta por muitos profissionais. Atenção primária, a saúde e a infraestrutura. Então, nós temos o NIS, que é a unidade central, onde funciona o pronto atendimento, as 4 ESF, que nós chamávamos anteriormente de Programa de Saúde da Família, hoje é estratégia, né? Não é mais um programa. Nós temos 4 no município. A maioria delas, nós temos apenas uma que é rural, que é a da Nova Vitória. As outras são mistas, porque atendem tanto na cidade como no interior. Todos os serviços contemplados no SUS, nós temos serviço de fisioterapia, ouvidoria municipal, farmácia municipal, transporte sanitário, melhorado no ano de 2020 e 2022, com uma aquisição de mais um ônibus para o transporte sanitário, o pronto atendimento, no qual já falei, serviço de raio-x, esse hoje digital, de forma digital, foi comprado com a placa nova para melhorar os serviços. E os laboratórios, nós tínhamos um laboratório central, no qual era serviço do município, que foi terceirizado para melhorar os serviços, consorciado pela RSS. Atenção primária de saúde. Então, as redes de atenção primária, a rede de atenção primária materno-infantil, a gente atende todas as redes. A rede de atenção à saúde mental, as urgência e emergência e a rede de atenção à pessoa idosa. Nós temos todos os serviços, todos os programas. Atenção primária à mulher, o planejamento familiar, a gente tem falado muito dessa questão do planejamento familiar. Vocês devem ter ouvido muito, porque o planejamento familiar ele faz parte quando a gente fala em SF, em Estratégia de Saúde da Família, a gente já fala em todos os planejamentos, mas o planejamento familiar tem se discutido muito por causa da questão. A mulher vai ganhar nenê e já quer fazer cesárea e laqueadura. Tem uns adentos aí, porque o planejamento familiar deve ser feito também. Nós temos os meios de interferir para que a mulher não tenha mais filhos, que não é só a laqueadura. Então, a gente tem outros meios, como anticoncepcionais orais, injetáveis, DIU, enfim. Por isso, também, a contratação do gineco-obstetra, justamente para ajudar nesse planejamento familiar. Todos esses planejamentos, atenção à saúde do homem, a visita domiciliar, atenção à alimentação, nutrição, saúde bucal, todos eles são feitos a partir da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, ela é obrigatoriamente coordenada por um enfermeiro. Ela tem que ter na base dela o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Todos os nossos contemplam todos esses profissionais e mais os outros, claro. Os programas de hipertenso, tabagismo,
todos esses programas a gente faz ao longo do ano, contemplando nos meses aí o agosto azul, o outubro rosa, dentre outros. Então, a vigilância em saúde tem por objeto a observação e análise permanente da situação de saúde populacional. Então, a gente está aqui para organizar os serviços e para atender a população de forma adequada, não da forma que às vezes muitos querem, mas sim da forma que é certo, justo para todos. Isso é atenção em saúde. Atenção, atender bem, é atender da forma organizada, e não da melhor forma para individual, e sim para o coletivo. Saúde, a gente faz no coletivo. Individual só para as necessidades individuais. E dentro da vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, dengue, vigilância em saúde do trabalhador. Nesse caso, quem faz todos esses programas é a enfermeira Fernanda. Esses são os programas, que nem diz o Diego, bem técnicos, programas nos quais nós temos que alimentar os dados diariamente, no ESUS, e-gestor, enfim. Nós temos que diariamente estar alimentando esses dados para que esses recursos possam cair nos nossos cofres, né? Por isso que a gente questiona muito a questão do atendimento. Às vezes você vai lá na unidade de atendimento e quer ser atendido na hora e exclusivo. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele também precisa do tempo dele para informar, para passar essas informações. Porque o paciente que é só atendido e não é lançado os dados no sistema, não existe. Então, uma vez que a gente precisa desses recursos para transformar em bom atendimento, nós precisamos também do sistema. Então, por esse motivo que a gente, hoje, as nossas unidades de saúde estão trabalhando com agendamento. A maioria delas funciona 100%. Agendamento, a unidade de saúde é onde começa tudo. Se lá funcionar bem, poucos vão virar urgência e emergência. Urgência e emergência é realmente para aqueles casos que não tem, que aconteceu na hora, que houve um acidente, enfim. O paciente ele deve ser atendido todo dia lá na unidade de saúde. Para quê? Para prevenir a doença. Para prevenir que ele vá para urgência e emergência. Então, é por isso que existem as estratégias. É por isso que nós somos atenção primária, não secundária e terciária. O secundário e terciário, a gente obrigatoriamente tem consorciado com outros municípios, como Francisco Beltrão, Cascavel, enfim, por aí por diante. Os instrumentos de gestão municipal. Como que a gente faz gestão? A gente faz o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, ele é feito de 4 em 4 anos. Mas ele sempre é feito um ano antes do que as políticas municipais. Por quê? Justamente porque o gestor que vai fazer a próxima gestão, ele já vai ter um instrumento para continuar trabalhando. Ou seja, a organização daquele local vai ter que dar continuidade. Então, por isso é sempre feito um ano antes, de 4 em 4 anos, mas um ano antes das gestões municipais. O Programa Anual em Saúde, esse que a gente faz, acho que todas as secretarias obrigatoriamente têm que fazer, né? Um planejamento de como que vai funcionar durante o ano, de como que vai trabalhar, porque na saúde a gente tem muitos imprevistos durante esse percurso, mas a gente faz um planejamento estratégico de como que vai estar funcionando a base, como que vai estar essa base. E a pactuação interfederativa dentro dos indicadores. Enfim, a gente faz um levantamento de como que isso tudo vai acontecer. O Conselho Municipal de Saúde, que aqui nós temos alguns conselheiros fortes, guerreiros, eles são também feito eleições de 4 em 4 anos, podendo ser de 2 em 2, conforme o regimento.
representantes dos usuários, representantes dos trabalhadores em saúde, representantes do governo e representantes dos prestadores de serviço. Então, ele é subdividido em membros. Então, não é nada que a gente vai lá e inventa. Eles existem nas legislações e a gente só cumpre. Não sou eu ou o gestor que está inventando os dados. Acho que aqui eu só trouxe um breve histórico, a gente nem de atendimentos, para vocês terem uma ideia, como a saúde, como o Diego colocou, a gente tem uma previsão orçamentária obrigatória de 15%. Mas, se vocês observarem, a gente gastou 25, alguma coisa na saúde. Por quê? As consultas agendadas, vocês viram ali no primeiro, no segundo, no terceiro e no último, de 2022, elas foram aumentando, porque a gente veio de uma pandemia. Então, o pessoal não estava mais acostumado a agendar. Estava acostumado a ir lá e ser atendido até por causa da questão mesmo, né? Mas vejam como aumentou, como as pessoas estão conseguindo entender que é melhor você agendar e ir no dia certo do que você ficar aguardando. Os atendimentos farmacêuticos, vocês vejam quantos, assim, os números são tão grandes que parece que são 2 pessoas que trabalham lá na farmácia. Os cadastros novos, as famílias novas, nós temos um aumento bem grande de famílias novas, até assim, a gente sabe que em demanda desses novos aviários, está vindo bastante venezuelanos, a gente tem bastante pessoas estrangeiras no nosso município. Pelo menos estão vindo trabalhar nessas unidades, e a gente não vem, às vezes, fazer cadastros novos. E consultas médicas, que é o que todo mundo fala, né? Que consulta médica, vocês vejam como que aumenta gradativamente a cada trimestre, elas aumentam. Consulta de enfermagem, que todo o atendimento que chega na unidade de saúde, se ele for atendido pela auxiliar de limpeza, ou pela técnica de enfermagem, ou pelo enfermeiro, ou pelo médico, ele foi atendido. O trabalho é integral, como a gente falou, a gente trabalha o princípio do SUS, é da integralidade. A gente atende o paciente como todo. Não é só o médico que faz o atendimento. As pessoas costumam ter errar nisso. Eu fui no posto e não fui atendido. Como não foi atendido? Se o enfermeiro te atendeu, você teve o atendimento de enfermagem, a consulta de enfermagem. Se o técnico te fez o curativo, você teve o atendimento do técnico. Então, vocês vejam como aumentou os procedimentos do início do ano passado até o término. As visitas domiciliares aqui, ó, que eu coloquei, é bem importante. A gente tinha, como nós estávamos em tempo de pandemia, a gente tinha, não se podia fazer as visitas domiciliares, né? Por causa de não transmitir a doença um para os outros. Agora aumentaram muitíssimo, porque a gente tem bastante doentes acamados que necessitam desse tipo de trabalho. E o Previne Brasil. Então, quando a gente fala em prevenção, pré-natal é um jeito de prevenir doença ao recém-nascido e de prevenir doença à mãe, né? Pré-natal, fazendo os exames. Esses exames, obrigatoriamente, todas as gestantes têm que fazer. Sífilis, HIV, os hepatites, e é obrigatoriamente feito pelos enfermeiros, tá? É feito o trabalho também com as gestantes em saúde bucal, coleta de preventivos, cobertura vacinal. Olha só, quando a gente fala em vacina, a gente se falou tanto em vacina por causa da Covid, Nova Prata, a gente tem 90% de cobertura vacinal, isso é incrível. Quando a gente fala, né, Fernanda, quanta briga que a gente tem, que tem município que tem 68, que tem 70, a gente fica bem feliz. Por quê? Isso é um trabalho da equipe, um trabalho de conscientização, porque quantos de vocês aqui tomaram a terceira dose,
ou mesmo até a 4ª dose da Covid. Porque quando estava lá no auge, todo mundo queria, agora ninguém mais quer, né? A gente tem que correr atrás, correr nas creches, as meninas sabem, correr nas escolas e atrás de gente para trazer vacinar, coisa que é responsabilidade do cidadão. Mas os enfermeiros, às vezes, têm que fazer milagre para bater meta. E, assim, e cobertura vacinal é uma das principais, diabetes e por aí vai. Obrigada. Eu só quero, para nós terminar, a gente falou dos investimentos, e um dos investimentos que foram feitos na saúde no ano de 2022 foi a compra daquela estrutura física lá, aonde funcionava a Policlínica Nova Prata, e que futuramente vai funcionar o Hospital Municipal de Nova Prata de Iguaçu. Já está em fase de projeto, os arquitetos já vieram, já fizeram as devidas medições, enfim. E essa estrutura, ela foi negociada por R$ 3.857.000. Nesse ano de 2022, foi dada uma entrada de 1 milhão, mais 200.000. Mas, assim, ele tem um terreno de 5 lotes e uma estrutura construída de 1.800 metros quadrados. Segundo os arquitetos que vieram, nós já começaram as reformas ali, a mexer no projeto. A estrutura é maravilhosa. Então, eu fiz um vídeo bem básico do que é hoje a estrutura. Eu não posso fazer um vídeo do que vai ser, porque a gente não tem ainda embasamento. Mas, e outra estrutura é aquela estrutura onde funcionava a antiga delegacia, que a gente quer deixar de falar isso, tá? A gente quer já chamar de clínica de especialidades. Todos conhecem, fica lá do lado da Santana Wepers. Era um local que fazia quase 15 anos que estava sem uso. Por quê? Porque ele fazia parte da Polícia Civil, então do Estado. Desde o início dessa administração, o Serginho e o PES fizeram um esforço danado, assim como na compra da estrutura física do hospital. Para quê? Para que o Estado fizesse a doação para o município. Para nós utilizar como? Nós vamos utilizar como uma clínica de especialidades. Está finalizando as reformas não foram muitas, porque o prédio sim, estava num estado bom. No entanto, por que nós almejávamos aquele local? Estava cheio, o pátio tinha 20 Rude, que está aí, né? 22 carros, que eram do Detran, da Polícia Civil, enfim, mas isso são carros que ficam acumulando água parada para proliferar bichos como mosquito da dengue, entre outros, e outros animais. Motos, acho que tinha umas 18, né, Rude? Então, era um entulho de lixo do lado de uma creche. Então, a preocupação do nosso gestor era que a gente tem a gente fala tanto em saúde, a gente quer tanto eliminar os criadores do mosquito, como outros, e a gente tem um do ladinho de uma escola. Hoje não temos mais. Então, fizemos a remoção com muito custo, porque é bem trabalhoso, e estamos transformando. Mais ou menos na metade do mês vai ser feita a mudança. Eu estou vendo aqui a doutora Liev, que é a nossa fonoaudióloga, é uma das profissionais que vai trabalhar lá. A gente vai deixar uma clínica pronta para os profissionais especialistas. Quais são eles? Os fonoaudiólogos, o psicólogo, junto com o psicólogo, o psiquiatra vai atender lá também, e a nutricionista. Por que essas especialidades vão atender num lugar separado? Você já tem um certo receio quando você vai ser atendido por um psiquiatra ou por um psicólogo, né? Então, nada melhor do que um local separado, para um atendimento individualizado, para um atendimento humanizado, e que as pessoas não tenham constrangimento. Vai ficar bem bonito. Então, vou só colocar um videozinho
de um pouquinho do que é aquela estrutura da parte externa também, que é uma parte muito grande, que vai ser feito garagem, lactário, enfim, toda a estrutura que precisa um hospital municipal. Já vivi, aqui construí minha vida, nesta terra abençoada. Meu lugar é com meu povo, minha vida é nova prata. Minha luta é verdadeira e a vitória sempre grata. Com o apoio dos pratenses, minha vida é nova prata. Buscar o meu destino, encontrei o meu lugar. Não tô aqui de passagem, eu vim mesmo pra ficar. Foi aqui que eu lutei, foi aqui que eu venci. Meu amor por essa terra é o maior que já vivi. Aqui construí minha vida, nesta terra abençoada. Meu lugar é com meu povo, minha vida é nova prata. Minha luta é verdadeira e a vitória sempre grata. Com o apoio dos pratenses, minha vida é nova prata. Fui buscar o meu destino, encontrei o meu lugar. Não tô aqui de passagem, eu vim mesmo pra ficar. Foi aqui que eu lutei, foi aqui que eu venci. Meu amor por essa terra é o maior que já vivi. Aqui construí minha vida, nesta terra abençoada. Meu lugar é com meu povo, minha vida é nova prata. Minha luta é verdadeira e a vitória sempre grata. Com o apoio dos pratenses, minha vida é nova prata. Fui buscar o meu destino, encontrei o meu lugar. Não tô aqui de passagem, eu vim mesmo pra ficar. Foi aqui que eu lutei, foi aqui que eu venci. Meu amor por essa terra é o maior que já vivi. Aqui construí minha vida, nesta terra abençoada. Meu lugar é com meu povo, minha vida é nova prata. Minha luta é verdadeira e a vitória sempre grata. Com o apoio dos pratenses, minha vida é nova prata. Obrigado, secretária de Saúde, Wanderleia Faust. O pessoal acompanhou também a apresentação aí das estruturas físicas aí da área de saúde. Nesse momento, a gente convida a secretária de Educação, Rose Teixeira, também para expor da gestão da Secretaria Municipal de Educação no exercício 2022. Bom dia a todos, obrigada pela presença, principalmente dos
os vereadores, né, o presidente da Câmara, o Sérgio Vitali. Agradeço também a toda a equipe da Secretaria de Educação, as diretoras, coordenadoras, todos que estão aqui presentes. Então, a gente vai falar um pouquinho no que foi gastos, né, como a gente fala, despesas, que educação não é despesas, mas é investimento que a gente tem um retorno no futuro, ou a longo prazo, nós vamos ter retorno desses investimentos. Então, a gente não fala gastos, despesas em educação, mas sim investimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso trabalho feito no ano de 2022, né, Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Cultura e Esportes. Vou falar um pouquinho dos investimentos em formação de profissionais. Então, no ano de 2022, a gente investiu em formações profissionais, participamos de alguns... Então, os investimentos, vou falar primeiro na parte de profissionais. Quais foram os investimentos que a gente fez? Então, ali, formação para fonoaudióloga, nossa fonoaudióloga da Secretaria. Então, ela teve uma formação com reorganização neurofuncional, né, no método Padovan. Então, ela recebeu todo o apoio investido nesse curso, foi com recursos da educação, os recursos que a gente tem para a formação dos profissionais. Formação para psicóloga também da Secretaria, análise de comportamento aplicado ao autismo, então também foi fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Congresso, a gente participou com o CEDEPAR, que é aquele financiamento que a gente tem, aquele consórcio que dá todo o apoio e suporte também de formação. Congresso União Faz a Vida, que a gente também tem parceria. Formação para a equipe de educação Educa Juntos. Encontro de rede de proteção, encontro de reuniões, SERP, participação no fórum, família, trabalho. Formações com profissionais de educação sobre manejo comportamental, ABA, com a profissional Patrícia Garbim. Então, a gente vem desde 2021, final de 2021, a gente vem trazendo essas formações para os nossos profissionais. Também tivemos palestra com profissional de saúde, curso de brigadista, reformulação das avaliações de mérito e desempenho para os profissionais de educação, encontro com estagiários, que a gente tem aquele programa também, deveres e regras, formação continuada de 5 módulos para professores sobre inclusão, também com a Patrícia Garbim, que foi durante o ano 2022, dividido em módulos, encontros, palestras para profissionais, educação, em homenagem ao Dia dos Professores, eles tiveram uma palestra também direcionada ao profissionalismo, ao seu desenvolvimento, ao seu bem-estar. E essa palestra também em parceria com o Sicredi para diretores, coordenadores sobre a gestão de pessoas. Capacitação, processo de licitação, que a equipe da educação também participou. O Tempo de Aprender, que é uma formação também de um programa do governo. Formação para o uso das tecnologias, em parceria também com o Sicredi. Conferência Nacional da Educação, a CONAI. E falando um pouquinho sobre os trabalhos internos. Então, dentro da Secretaria de Educação, a gente tem também uma equipe. Tem toda uma equipe que está por trás de todos os trabalhos que são desenvolvidos. Então, essa minha equipe ela é composta por pedagoga, psicopedagoga, a fono, a psicóloga, enfim, nutricionista, vários profissionais. Então,
além de todo o trabalho que a gente tem com as escolas, com os CMEs, nós temos um trabalho interno, que é o trabalho do dia a dia, que a gente faz e que, às vezes, que não aparece, né? Fica lá dentro da secretaria. Então, reunião com diretoras e coordenadoras, a gente faz durante o ano todo, várias reuniões, distribuição de turmas da jornada suplementar, organização da semana pedagógica, avaliação das metas do Plano Municipal de Educação, simulado Prova Paraná, entrega de livros, entrega de uniformes, distribuição mensal de material de limpeza, alteração de leis, por exemplo, do uniforme que a gente alterou, escolha do livro didático, licitação dos livros, projeto de leitura. Então, esses trabalhos são trabalhos feitos por toda a equipe. Também tem mais aí, organização do processo seletivo para contratação de professores, organização e contratação dos estagiários, organização e levantamento de dados sobre os uniformes, avaliações diagnósticas e formativas do tempo de aprender, aquisição de uniforme escolar, parceria com o Estado. Nós temos o projeto Educa Juntos, Prova Paraná, né? E também temos parceria ali com o governo federal, Tempo de Aprender e a Prova SAEB. Então, tudo isso vem para a Secretaria de Educação e nós temos que desenvolver esse trabalho e mostrar resultados. Então, tudo isso a gente precisa de toda a equipe envolvida, as diretoras, as coordenadoras, as professoras, para também elas estarem trabalhando com os alunos para que a gente tenha um bom resultado aí na Prova Paraná, no SAEB. Então, isso demanda assim, de um trabalho em conjunto. E também, o ano passado, a gente fez o projeto da tabuada ali com a professora Luirdes. Quem sabe, sabe. Então, além disso, também a gente faz as reuniões com os conselhos que nós temos do Fundeb, Conselho da Merenda Escolar, Conselho Municipal de Educação, reunião do Comitê do Transporte Escolar, preenchimento do parque, nós temos a Jane, então, que cuida dessa parte de documentação, histórico escolar, confecção de certificado de todos os cursos que acontece, é emitido pela Secretaria Municipal de Educação também aos profissionais. Orientação para as escolas sobre aquisições e prestação de conta dos recursos recebidos, né, os recursos federais, então, que é do PDDE, que a gente também tem que fazer prestação de contas. Orientação e apoio pedagógico para as escolas e CMEs. E a gente tem lá na secretaria, a Janildes, ela dá apoio, suporte também para as secretarias do CMEI, do EMA-Arce Dalprá e Paulo Pimentel, onde a gente não tem a secretária que vai cuidar dessa parte de documentação, então a Janildes dá o apoio lá para as direções. Orientações sobre o RCO, documentação escolar, SERE, porque hoje é tudo online, nós temos que ter tudo isso registrado, não é mais em papel, é SERE. A vida escolar do aluno vai estar lá, registrado nesse programa que se chama SERE. Então, é um trabalho também bem gratificante, aí, mas muito trabalhoso. Distribuição de material de limpeza e expediente, visitas técnicas e orientação nas escolas. Então, essas visitas técnicas, as coordenadoras vão visitar as escolas, a psicóloga vai conversar lá na escola com o professor sobre o aluno que está em entendimento, a fono vai conversar, vai passar orientações. Então, todo esse trabalho também é feito pela equipe da secretaria. As matrículas, rematrículas. Também tem aqui que a gente cuida do programa Sicredi, né, o programa de erradicação do trabalho infantil também, que a gente tem uma pessoa responsável para estar respondendo sobre isso. Organização do calendário escolar. Normativas para centralização de vagas em creches. Organização de CMEs para abertura de mais vagas e abertura de turmas.
Centralização das listas de espera para as crianças de 0 a 3 anos, que é na Secretaria Municipal de Educação, que a gente tem essa lista de espera. Licitação de parques infantis, que foi feito ano passado. Licitação de brinquedos. Acompanhamento da alimentação escolar, que é na Ana Maria, a nutricionista, né, que ela faz essa parte. A elaboração dos cardápios, acompanhamento, visita nas cozinhas das escolas, auxílio na organização da cozinha industrial. Então, aqui, agora, falar um pouquinho dos atendimentos psicológicos, que são feitos lá na secretaria. Aqui é o que foi concluído em 2022. Então, nós temos uma psicóloga de 20 horas semanais, muito pouco para a demanda que nós temos, mas elas conseguiram fazer esse atendimento, então. A Marinês Maziero, 33 alunos atendidos, 7 foram encaminhados para psicólogo clínico, 6 encaminhamento para neuropediatra, 1 encaminhamento para a psiquiatria, 11 encaminhamentos para a sala de recursos multifuncionais, 4 para a classe especial, 1 para a escola especial APAI, 34 orientações para professores e pais, e 4 encaminhamentos para a sala de recurso com altas habilidades. Então, esse foi o trabalho concluído da psicóloga com os alunos atendidos. Atendimentos fonoaudiólogos, então, com a nossa fonoaudióloga Lieve, ela teve no ano de 2022, se manteve 20 atendimentos mensais, semanais. Por quê? Esses alunos são os alunos autistas, e eles têm um acompanhamento contínuo. Eles não têm um atendimento, vai atender 60 dias, 90 dias e não se atende mais. É um atendimento contínuo e eles continuam sendo atendidos no ano de 2023. O Departamento de Cultura, então, qual foi a participação da cultura em 2022? A prestação de contas da Lei Aldir Blanc, cadastro no SIC e o SINEC, agentes culturais, que a nossa cultura não estava inscrita em nenhum programa estadual e federal, então a gente está se adequando às leis. Inscrição do Profice Cultura, que a gente também precisa ter agentes culturais do nosso município cadastrado no sistema. E nós não tínhamos ninguém, acho que só a PAI que estava cadastrada. Nós não tínhamos nem mais um agente. Licitação e aquisição dos instrumentos novos para a fanfarra. Lei de criação da fanfarra também, que passou a ser lei com o nome, né, do Antônio Jorge Belincanta. Organização da fanfarra municipal, ensaios, entrega de instrumentos, organização do desfile de 7 de setembro, participação no Outubro Rosa, atividades Dias das Crianças e participação na organização e decoração do Natal. Setor do transporte escolar. Então, o transporte nós temos para os alunos do Salto do Lontra, do magistério, auxílio transporte aos acadêmicos de 50%, o cadastro no CIGET, sistema estadual, sistema federal, que também todos são programas que a gente tem que manter em dia, atualizado, manutenção dos veículos da frota própria, acompanhamento do transporte escolar e das licitações e organização dos roteiros do transporte escolar municipal. Então, essa é a parte que fica para o Adriano, que ele é o responsável pelo Departamento de Transporte Escolar. Investimentos em infraestruturas. O que a gente melhorou no ano 2022 aí nas escolas e CMEIs? Então, a gente fez uma melhoria na escola Teotônio Vilela, Verônica da Silva Pieta e CMEI Santana Wepers, e agora, em janeiro, foi concluído a do Paulo Pimentel. Então, aqui foram os investimentos nas cozinhas dos CMEIs e das escolas. Armários planejados, aí são todas as cozinhas da Verônica da Silva Pieta.
Móveis planejados também. O ano passado, a gente também adquiriu alguns móveis planejados para secretarias e salas de hora atividade para os professores. Então, aqui no Paulo Pimentel, Teotônio Vilela, CEMEI EMA Arcego Dalprá e Santana Uepres. Essa imagem de cima é da secretaria do EMA, que foi remodulada. A foto abaixo é a sala de hora atividade dos professores do Santana. Esses armários também é no EMA Arcego. Aqui foram alguns equipamentos de informática, eletrodomésticos, utensílios, audiovisuais para as escolas e CEMEIs. Então, televisores, ar-condicionado, cilindro, batedeira, liquidificador, todos os eletrodomésticos que estavam sendo necessários no momento, a gente foi adquirindo. Bandejas novas para as merendas, computadores. Aqui alguns equipamentos, né, que a gente adquiriu. Aqui nós temos a cozinha industrial, que no ano de 2022 ela estava assim. Agora nós estamos organizando a outra parte dos eletrodomésticos, adquirir forno, toda a outra parte para que ela possa funcionar. Então, aqui foi os móveis planejados e a reforma. Então, foi feita toda uma remodelagem. A nossa nutricionista ela vai ficar na cozinha industrial, agora acompanhando todo o processo de recebimento, de acompanhamento da merenda escolar. Tem uma sala lá exclusiva para ela. Reformas, reparos e manutenção da estrutura física das escolas. Então, a gente também fez algumas reformas no Teotônio Vilela, no CEMEI EMA Arcego Dalprá, Santana Uepres, Arthur Gruber Biandaro e também na Secretaria Municipal de Educação. Também investimos na parte pedagógica, a parte de brincar das crianças, né? Porque também eles precisam ter um ambiente alegre, um ambiente que eles tenham vontade de ir para a escola. Então, a gente fez um investimento aqui com os parques infantis para todas as escolas municipais e os CEMEIs. Então, aqui tem algumas imagens. De acordo com o espaço da escola, foi adquirido o tamanho do parquinho. As lousas digitais também, que é uma tecnologia nova que a gente está trazendo para os nossos profissionais. Então, foi instalada aí em dezembro. E agora, em janeiro, os professores tiveram um treinamento para o uso das lousas digitais. Então, a gente comprou 2 para o Teotônio Vilela, 2 para o Verônica da Silva Pieta e 1 para Paulo Pimentel. Por que a gente só adquiriu 5? Porque nós vamos iniciar esse trabalho com os alunos de 5º ano, os alunos maiores. Depois, se a gente vê que deu um resultado positivo, que veio a contribuir realmente com o professor, com o enriquecimento das aulas, a gente vai adquirindo para as turmas menores. O ônibus também para educação, né, cultura e esporte, que foi adquirido também com recursos próprios, que chegou dia 15 de dezembro de 2022, que vai ser usado para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o esporte, e também para outras necessidades de outras secretarias. Aqui também a aquisição de cortinas novas para todo o CEMEI EMA Arcego e Santana Uepres, e também para a Escola Paulo Pimentel. Então, a gente fez uma renovação das cortinas desses 2 CEMEIs e da Secretaria da Paulo Pimentel. Piso tátil. Então, há muito tempo que a Escola Verônica da Silva Pieta não tinha esse piso tátil, e ele é exigido, né, por lei também, porque lá eles atendem alunos com deficiência auditiva, visual, e também os alunos precisam ter esse direcionamento. Então, foi colocado o piso tátil,
na escola para atender também essas necessidades especiais que nós temos. Aqui é o piso emborrachado que foi colocado no CMEI Ema Arcego da UPRA e no Arthur Gruber Biandário também. Então, lá a gente tem uma parte onde as crianças brincam, que é piso. Então, para não causar acidentes mais graves, né, o impacto menor de uma queda, então a gente colocou ali, foi instalado o piso emborrachado. No EMA, esse é um piso emborrachado também que foi posto logo depois que foi posto o parquinho, porque como é piso, então para diminuir qualquer impacto, foi posto o piso emborrachado. Também no solário, que é um espaço que tem atrás da creche, que é piso também. Ainda no ano de 2022, né, na parte pedagógica, em investimentos com as crianças, o acervo bibliográfico. Então, foi adquirido um acervo bibliográfico para todas as escolas e os ICMEIs, renovando os livros que já tinham na escola, muito antigos, velhos, rasgados. Então, sempre tem que fazer uma troca, né, uma renovação aí dos livros. Então, todas as escolas receberam esse acervo de acordo com a idade, também ICMEIs e escolas. E também teve a aquisição de livros lá para o projeto de leitura em família, que foi 12 livros por aluno, desde a creche até o 5º ano. Então, todos os alunos dos ICMEIs receberam os livros e os alunos do fundamental, do 1º ao 5º ano. Equipe da CEMED, então, quem é a nossa equipe? Eu, como secretária de Educação, Coordenação Pedagógica da Educação Infantil, a Rita, Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental e Compras, é a Maiara, que ela cuida também, além da parte de coordenação, ela cuida da parte de compras, licitações, pedidos. Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental e Projetos, a Luirdes, então, que ela cuida do projeto de leitura em família, o projeto da tabuada e agora o soletrando que nós vamos ter esse ano. Pedagogo responsável pelas avaliações diagnósticas, a Marilene Urbano. Psicóloga, Marinês Maziero. Fonoaudióloga, Lieve, né, que agora ela vai fazer parte da saúde, na verdade, porque os atendimentos que ela faz é clínico, tem que ser atendidos na saúde. O Departamento de Cultura, Juliana. O Departamento de Transporte Escolar, o Adriano. Documentação Escolar, a Janildes. Auxiliar de Serviços Gerais, a Veranice, a Nice, né? E nós temos um jovem aprendiz lá também, que é o Júlio Barrichello. Então, essa é a equipe da Secretaria de Educação. Então, eu vou terminar aqui a nossa exposição com uma frase. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. Então, se nós queremos que o mundo seja diferente, nós precisamos mudar as pessoas. E nós somos responsáveis por essa mudança, quanto educadores, porque nós estamos formando esses futuros jovens, esses futuros adultos. Eles estão passando pelas nossas mãos. Então, nós somos os espelhos. Nós vamos dar toda a estrutura, a formação, a visão de mundo. Então, nós temos que mostrar isso para eles. E para nós podermos mostrar isso, nós precisamos de investimentos, porque o professor também precisa ter uma nova visão. Ele precisa ter uma visão aberta para ele poder construir um futuro de crianças que vão ser adultos, que terão essa nova visão de cidadão, de sociedade, de direitos, de deveres, de respeito e de tudo mais que a gente tem aí na nossa sociedade. Tá? Então, obrigada a todos por estar aqui, ouvindo um pouco dos nossos investimentos aí de 2022. Tá? Obrigada pela presença de todos. Obrigado.
Obrigado, Rose, pelas colocações e explicações. A gente quer deixar em aberto o espaço aí para o pessoal que quiser fazer alguma colocação. Alguém? Pessoal, lembrando a todos sobre a lista de presença, que é muito importante a assinatura de todos, está em cima do balcão. Eu gostaria que todos assinassem essa lista de presença. E assim a gente finaliza, então, mais uma audiência pública quadrimestral do período do terceiro quadrimestre de 2022, gestão Sérgio Fausti e Odair Pes. Obrigado a todos pela presença e também por estar acompanhando essas informações da educação, da saúde e também da nossa administração municipal. Um bom dia a todos.